Fala galera, beleza? Tudo certo com vocês? Aqui é o Henrique e a gente tá de volta aí, tamo aí junto, né, Luque? Como é que tamo aí? Falar agora do momento tão esperado que chegou. Chegou, depois de tanto tempo, o último episódio vai vir. Cara, o Walking Dead voltou, cara. Parece assim, ó, que foi há 10 anos atrás que foi o último episódio. Tanto tempo que parece esse ato que aconteceu, mas voltou. Pior que é, né? E voltou mais cedo pra alguns, né? Exatamente. Pra alguns voltou mais cedo. Acho que até teve essa primeira remessa que eles decidiram antecipar pro dia 1º, né? Hoje é dia 13, a gente tá na véspera aí do lançamento oficial. Não oficial, mas pela Fox, né, aqui no Brasil. E a gente tem uma dinâmica, né, diferente aqui. Eu tô esperando a Fox e o Luke já conseguiu ver, já fez até algumas críticas. Acho que não sei se tu já lançou no canal, Luke, quer falar sobre isso até também? Eu consegui assistir o episódio, né, de um jeito meio premium. Especial. Especial. Até já fiz a crítica não saiu ainda, mas já fiz a crítica ali. E acho que foi a crítica que eu mais me empolguei de falar na vida. Que massa. Eu vi a crítica, deu mais de 20 minutos, de tão empolgado que eu fiquei com o episódio, assim. Quase fiz um episódio inteiro só falando do episódio. Só falando do episódio. Que massa, meu, que massa. E, cara, a gente não vai dar spoiler, até porque pra mim também seria um spoiler, então a gente vai se segurar aqui pra não dar spoiler. Mas mesmo assim tem muita coisa pra falar. Inclusive, se a gente for pegar ali do nosso último episódio, Sem Ser os dos Vilões, né, que a gente fez um episódio só pra especular o que poderia acontecer. A galera mandou lá no nosso Instagram, inclusive, que é o papowalker.podcast. Né? A gente tem um Instagram lá que a gente libera os conteúdos e pode rever. E, cara, muito interessante que eu fui revisitar os nossos outros episódios aqui do Papo Walker e muita coisa que a gente falou tá pra se concretizar agora, de uma maneira ou de outra. E querendo ou não, tu já tem essa visão, né? Já, cara, já. Até e o engraçado é isso, né? Como a gente fica teorizando as coisas e daí tu assiste o episódio, tu começa a ver assim, pô, não tava pensando tão errado até, né, em algumas situações, e em algumas situações, pô, tava pensando muito certo. Muito certo, porque o caminho que eles escolheram tá dentro da construção que vinha tendo na temporada, assim. Eles não fizeram coisas, tipo, novas, surpreendentes, entendeu? Eles foram condizentes com aquilo que eles estavam criando. E isso parece simples, mas não é, pro Walking Dead não é. Resumindo, não fizeram cagada. Resumindo, não fizeram cagada, cara. É aí que tá, acho que o principal, e até do meu entusiasmo de quando terminei de ver o episódio, foi esse, cara. Não teve coisas mirabolantes, não teve coisas simplesmente assim pra deixar o espectador incrível naqueles 40 minutos ali, de fazer um monte de coisa. E também não teve, cara, outra coisa que é essencial pro novo Walking Dead. Não teve enrolação. Não teve enrolação. Eles não fizeram um Salvadores parte 2, assim, de ter 25 mil episódios falando sobre a mesma coisa, entendeu? Isso que é uma coisa que eu adorei muito nessa nova linha que tá o Walking Dead. Sim. E eu tô cuidando muito pra não falar nada de a gente falou que ia ser um baita desafio, né? E assim, antes da gente partir mesmo pro episódio, falar e relembrar, eu acho que no nosso episódio aqui de Papo Walker vai ser um exercício da gente relembrar o que a gente falou, o que os nossos ouvintes falaram lá no nosso Instagram, né? E ver o que vai acontecer, quais são as expectativas que eu, pelo menos, acho que as tuas já foram cumpridas, mas bastante gente aqui que nos escuta ainda vai acompanhar, pra gente... Porque alguns fatores novos aconteceram, e não necessariamente ligado à série, né? Eu acho que muita gente já viu aí, porque foi... uma notícia super impactante e, de certa maneira, triste, que The Walking Dead vai chegar ao fim na 11ª temporada, né? E isso muda várias coisas do que a gente vinha falando, né? Porque, vamos lembrar que a gente falou lá naquele episódio, logo após a Comic Con, que, né, nossa, 6 episódios extra e tudo mais, o que será que vai ser? Tá gravado, não tá? Então, e aí agora com essa nova notícia que veio, né, nesse meio tempo aí de pandemia, que The Walking Dead vai chegar ao fim, isso muda a dinâmica do que pode ser esses 6 episódios, como que vai ser a 11ª e última temporada, né?
Então, e muda até a expectativa do que pode acontecer. Eu tava reouvindo, eu ia falar reassistindo, mas né, no caso é reouvindo o nosso último podcast, e tu comentou até, tu falou uma coisa que, eu não achava, eu tinha quase certeza que a Meg não ia participar, mas agora eu acho que ela já vai participar. E agora, e aí eu falei, eu tô acreditando. E eu hoje, um dia antes do episódio, cara, eu tenho assim, muita convicção que ela vai participar e ela vai ser importante e vai fazer coisas, entendeu? Então, eu tô muito numa expectativa disso. E querendo ou não, cara, relembrando também o que o pessoal falou, que ia ter briga do Beta com o Negan e o Daryl e tudo mais. Então, cara, muita expectativa e legal escutar um pouco esses seus relatos aí de que a série foi bom essa experiência, sabe? Cara, teve uma coisa ontem assistindo o episódio e lembrando também de tudo isso que tu falou em relação ao que a gente estava teorizando e tudo mais e dessas notícias de final, de como é que ia ser. Se eles aproveitaram, tá, nesse meio tempo da pandemia que pararam, tá? Vendo o episódio primeiro, assim, cara, eu não vejo ali muitas coisas, assim, da justificativa deles de dizer assim, cara, não tem como lançar esse último episódio porque tem coisas pra terminar que não tem como, sei lá, entendeu? Sim. Porque eu não vejo coisa ali que eles gravaram, tá? Tipo assim, que precisava gravar, não sei o quê. Em relação aos efeitos, cara, não vejo muitas coisas, assim, que no episódio não estivesse pronto, tá? Ou que eles não tivessem conseguido correr pra terminar o episódio. Que eu acredito que deve ser uma correria também pra eles ter que fazer esses episódios e lançar na data que tá. Sim. Então, tipo, não vi muita coisa. Sempre é correria. Agora, sempre é correria, cara. E agora com essas notícias todas que saíram de final, daqui a pouco eles fizeram isso justamente porque alguma coisa lá interna aconteceu, de reuniões da AMC e tudo mais, entendeu? Sobre, sei lá, audiência, coisas assim. E aproveitaram pra mexer nesse último episódio, tá? Porque se for, eu acredito daí, tá? Sim. Acredito que algumas coisas, sim, foram mexidas ali pelo que vai vir no ano que vem e pelo que vai vir depois do ano que vem nos spin-offs, cara. E, tu sabendo a notícia de tu ver, e quando tu vê o episódio, tá, amanhã tu vai sacar isso. Tem algumas coisas que acontecem ali e tu já sabendo que vai ter spin-off, já sabendo, tipo, que vai acabar no que vem, tu faz assim, tá aí. Porque eles não é que eles falam literalmente, tá? Mas, o cara que é fã, tá sabendo a notícia e vendo o que tá sendo até falado, tu já faz a ligação direta, assim, ok, já entendi. De onde é que parte, por exemplo, um spin-off. Sim. Tá? Eu vou falar do caso da Carol e do Daryl, assim. Sim. Isso eu ia te perguntar, cara. Tá? Eu ia te perguntar. Não, beleza, isso era uma pergunta que eu tinha aqui. E agora tu já começou a responder ela até. Se esse episódio eles faziam os ganchos já para as spin-offs e até episódios extras, então, e pelo que eu entendi, eles plantaram várias sementes, então, ali nesse episódio? Não várias, cara, não várias. Essa da Carol e do Daryl, tá, eles fazem como se fosse uma coisa assim, pra te ficar ligado, tá, porque tem uma sugestão do que pode ser esse início de spin-off. Uhum. Tem uma sugestão, assim. E, cara, ok, legal, tá? Eles colocarem isso quase jogando na tua cara, assim. Mas agora já, desde agora, um ano ainda pela frente de Walking Dead, não sei se precisava isso, não? Sim. Porque isso é uma coisa quase meio que de graça, mas como o cara que é fã tá ligado, já faz assim, tá. Então, sim, já sei. Provavelmente... Me parece que é uma coisa que talvez se a gente não tivesse a notícia, talvez passasse despercebido. Será? Talvez é por esse caminho ou não? Ou mesmo se não tivesse a notícia, seria algo meio claro? Não, cara, poderia ser algo despercebido, assim. Porque eu não esperava que tivesse um spin-off focado nos dois, tá? Eu também não. Diretamente focado nos dois, assim. Então, seria uma passagem, porque esses personagens têm tanta relação, tantas coisas que eles falam, que eles vivem, entendeu? Uhum. Então seria só mais uma coisa que aconteceu entre eles, nada mais. Mas daí tu já sabendo do spin-off, tá. Sim, já se liga. Cara, e assim, uma coisa que eu fico até tranquilo de falar, porque surgiu antes da notícia do spin-off, e não é spoiler, porque já aconteceu num episódio dessa temporada, que teve um diálogo deles, e aí eu vi os caras conectando depois da notícia. Então teve um diálogo, eu acho que foi quando a Carol saiu lá meio louca e o Daryl foi atrás dela. E eles estavam sentados num tronco de árvore assim, e eles falaram, vamos pegar uma moto e vamos sair por aí, só eu e tu e tal, uma coisa meio
que na hora passou, tá, beleza. Só que depois que veio a notícia, o cara, entendi aquela fala lá naquele episódio, lá não sei aonde. Então é mais ou menos nesse sentido que os caras vão construindo. Cara, é uma ligação até com essa cena aí. Entendi. Ela tem muito a ver com essa cena aí. Tem muito a ver. Legal. Cara, em relação a esses outros 6 episódios, tá? Eles não deixam, tipo, sei lá, alguma ligação que pode ser esses episódios, tá? Porque o episódio final, ele acaba, cara, de um jeito que dá pra entender que, ok, aquilo ali tá dessa primeira temporada, tá? Aquilo ali eles forem acabou partir como? pra esses 6 episódios. Não, ele acaba com uma ponta, cara, mas tu meio que entende assim, ok, isso aqui é grande o suficiente pra ser o início da 11ª temporada. Entendi. Não pra ser episódios ali de ligação, entendeu? De coisas ali. Então, teve uma coisa que, cara, acontece, e eu não posso falar, tá? Acontece, mas não acontece. E é bizarro isso. Porque daí eu tenho que falar nomes, situações. Mas que acontece, talvez eu saiba o que mas é. não acontece. E, cara, eu fiquei assim, ó, indignado porque eu fiquei com medo que o Walking Dead não aproveite uma situação ali que eu acho tem. que eu sei o que é. Eu fico com esperança que eles façam isso direito, tá? Sei. Eu acho que eu sei o que é e é uma coisa que a gente falou no nosso último episódio lá, que eu achava que ia acontecer um encontro desses personagens. Eu tô chutando. E também eu achava que poderia acontecer, e se eu não me engano, tu achava que não poderia acontecer. Então não sei, vamos ver o que é, se eu tenho certeza, mas a gente falou no último episódio lá sobre a última temporada, no nosso aqui, daqui do podcast, é o terceiro pra trás, vamos dizer assim, que é o episódio onde a gente explora teorias. E eu tô, aí agora eu vou dar aqui, é uma situação muito engraçada eu dar chute, e eu sei que tu sabe as coisas, mas vamos lá. Eu acho que eu tenho uma teoria sobre o que vai ser, ou o que vai ser grande parte desses episódios extras. Eu acho que eles vão abordar muito, ou de uma maneira que a gente não estava esperando, o que aconteceu com a Meg nesse tempo que ela estava fora. É uma teoria, eu não sei, eu tô analisando tudo aí de notícia e tudo mais. Eu acredito que possa ser algo relacionado a essa volta dela, que de certa maneira vai acontecer nesse episódio, que eu ainda não sei como vai acontecer, mas eu sei que ela vai voltar. E talvez esses episódios extras sejam justamente não focado nela, tá? Mas ela como talvez um núcleo principal aí desses episódios. Pode ser, cara. Pode ser, porque eu não posso falar muito sim, tá? Mas se eles forem por esse caminho nos episódios, é interessante. É bem interessante, tá? Porque assim, ó, cara, por mais que eu tenha gostado do episódio, é óbvio que ele tem coisas ali que não estão explicadas, tá? Eles não estão explicadas, eles são mostradas e tu entendeu, ok. E resolveram assim a situação, tá? Teve até um momento lá que pra mim foi muito Deus Ex Machina, assim. Porque simplesmente, cara, resolveram o problema, entendeu? Sim. Resolveram o problema. Nada daquilo que a gente tinha teorizado também de coisas magníficas que podiam acontecer, porque eles não fizeram nada mirabolante nas conclusões, assim. Fizeram tudo condizente como estavam criando antes. Tá tudo certo. As explicações de algumas situações ali, de repente, pode ser o foco desses outros. Deu aqui também. Sim, agora deu um trovão aqui, provavelmente vai pro episódio. Vazar. É a natureza, né? Não tem o que fazer agora. E, cara, a Meg é um personagem muito querido, tá? Isso que eu posso falar. Um personagem muito querido. É um personagem que fez muita falta no Walking Dead. E tem muita expectativa do que vai ser, né? Porque, cara, a gente tem os personagens principais ali bem estabelecidos de novo. Né? Tem o Daryl, tem a Carol, tem a presença da Meg, talvez tenha o Rick, né? Lá na nova ordem mundial, a gente não sabe se ele vai estar lá ou não vai estar lá. Então tem coisas assim interessantes para esse último ano de Walking Dead também. Sim. Cara, eu escutei uma coisa bem interessante que talvez a Meg venha para não para substituir, não é nada disso, é porque ela já existia esse personagem dela e já era forte quando existia o Rick ainda, né? Mas para ocupar algum arco, e aí, que nem a gente já falou em vários outros episódios, né? Que o The Walking Dead adora fazer isso, de dar um arco de um personagem para outro personagem. Então, e aí fazendo a conexão com os quadrinhos, o Rick, ele não morre, quer dizer, nos quadrinhos ele morre, de fato, né?
mas ele é diferente como é na série, que fica nessa história que ele sai. Então, lá é diferente, né, nos quadrinhos. E só que ele tem um arco, ele vai mais, então ele ainda estaria nesse momento. E para essa nova temporada, esse novo arco aí do Commonwealth lá, como é que é mesmo? É Novo no Mundo, né? Me esqueci. Ó. É a Nova Ordem Mundial. Ah, sim, a Nova Ordem Mundial. Então, cara, nessa nova Ordem Mundial, o Rick ele tem um arco e um papel e coisas acontecem. E eu acredito, e eu ouvi até assim algumas pessoas falando, assim, algumas pessoas que acompanham, né, e produzem conteúdo também, que pode ser a Maggie cumprindo esse arco, assim. E eu acho interessante, sabe? Eu acho muito bom. Então, ela tem muito carisma, é uma personagem forte e tal, pode agregar bastante. Mas, cara, me diz uma coisa. Me diz, mas não me diz. Me diz, mas não me diz. Baseado assim, vamos usar como base aqueles primeiros minutos do episódio, tá? Que eles liberaram. É um spoilerzinho, mas ali eu acho que é mais tolerável. O que eu fiquei com a sensação? Que realmente ia ser um episódio onde eles tinham um plano, porque antes, até com os teaser e os trailers pequenos ali, a gente não tinha muita clareza do que seria o plano deles. E fica mais claro, eu acho que dá pra entender um pouco melhor, dá um norte. E eu acho que é muita estratégia, é um jogo ali de xadrez, bem dizer, né? O que tu tem a dizer sobre isso aí, com a visão de quem olhou o episódio? Cara, todo o plano que eles fazem ali, ele é um pouco mirabolante, mas não pro esse mundo do Walking Dead, tá? Sim. É um plano, cara, que dá pra entender como, assim, porque a gente já viu no trailer e tudo mais, né? A horda, agora sim, tá uma horda de verdade, assim, é uma horda gigantesca, cara. E o hospital já é gigantesco no terreno, tem um baita estacionamento em volta, tem uma floresta em volta, e a horda tá em tudo. Então, o plano que eles pensam, cara, é um plano que realmente, assim, ó, ele pode ter um efeito. É um plano que realmente, dentro das possibilidades deles, né, que eles estão, obviamente, em menor número, muito menor número que a horda. Então, é um plano que realmente pode funcionar. Só que tem todo um problema para esse plano funcionar. E isso é uma coisa muito legal. E daí entra muito, cara, em suspense, entra muito na parte até de terror do Walking Dead, que fazia tempo, assim, que não tinha, principalmente em relação aos zumbis. Não tinha isso, sim. E é deixado muito de lado, cara, a questão de armamento, a questão da guerra, a questão da batalha. É estratégia puramente... É como se fosse, cara, jogando um jogo onde o personagem tem que matar, sei lá, um exército com uma faca, entendeu? Não pode fazer barulho, cara. Ele não pode pegar uma arma, ele tem que, tipo, matar a pessoa ou com a faca ou enforcando. Ele tem que dar um jeito, entendeu? Sim. Então é tudo muito... Tem um momento do episódio, cara, que ele é muito tenso, e nessa parte fazia tempo que o Walking Dead não conseguia pisar um pouco no freio em relação à luta, batalhas e tudo mais. E, cara, isso funcionou muito bem. Muito bem. E isso funciona dos dois lados, né? Porque a parte da horda também é a mesma coisa. Como funciona todo o pensamento do Beta em relação à horda, cara, e como que vai atacar, como que vai não sei o que, é do mesmo jeito, entendeu? Porque eles não têm movimentos bruscos, né? Então é tudo no movimento, é no respiro, é na fala mínima de um pro outro. Cara, essa parte do episódio foi muito massa. Que massa, meu. Sabe assim, ó, até, pessoal, temos novidades. Hoje a gente tá com um fã no estúdio. Dá um oizinho aí. E aí, pessoal, tudo bem? Esse aqui é o Heron, meu irmão, ele tá nos acompanhando, também é fã de The Walking Dead. E agora, cara, antes da gente abrir aqui pra começar a gravar, a gente tava falando justamente disso, que era que lá no início a gente tinha um pouco de medo de olhar. Eu comecei a olhar The Walking Dead em 2012 e dava um medo, cara. Na época eu morava sozinho, eu morava em outra cidade. E eu fechava toda a casa, deixava no escuro, assim, botava The Walking Dead e era quase um filme de terror, assim, sabe? E por muito tempo se perdeu isso. A gente via depois, às vezes, em alguns momentos, eles resgatando e tal, e é muito massa saber que isso vai vir nesse episódio.
né? É uma coisa que sempre agregou muito a The Walking Dead, né, cara? E as lutas, sim, também são legais, a gente gosta daquela, às vezes, né, aquela sangueira, aquela coisa toda. Só que, realmente, pra esse episódio, cara, não é uma luta bélica. Eles não têm arma, eles não têm veículo, não tem nada, entendeu? Então, até não teria como, e seria meio forçado até se fosse uma luta muito bélica, né, cara? Uhum. E também, cara, né, eu acho que eles, no momento feudal que eles estão, né? O Walking Dead tá voltando a ser uma coisa feudal, assim. Ele tem que estar junto desse mundo que ele tá inserido, assim. A batalha, ela tem que estar junto inserida, ela não pode ser outra coisa. Nesse momento ali que eles estão junto com os sussurradores, entendeu? O que vai vir pra frente é outra coisa, tá? É o novo arco e tudo mais, ok? Aí é outra coisa. Mas esse arco dos sussurradores que eles apresentaram assim, pô, o encerramento ele tem que ser assim, entendeu? Ele não pode ser exagerado, ele não pode ser extremo. Sim. Né? E era o medo que eu tinha da parte mirabolante do roteiro, que ainda bem que não teve. Sim. Isso eu fiquei muito feliz. Sim. Pô, que bacana, cara. Mas então, assim, ó, vamos lá, vamos conferir esse episódio, eu tô muito na expectativa. E, cara, dá uma nota, assim, de 0 a 10. Quanto que tu acha que o episódio foi bom? Talvez tenha esses critérios que tu falou, né? Mas, assim, de um modo geral, ou se quiser ressaltar algum critério, assim, o que tu achou do episódio, assim, de 0 a 10, vamos dizer. Cara, eu vou dar um bom de um 8,5, assim. Tá? Um 8,5, 9 ali. Porque, ainda mais pra season finale, de como a gente tá acostumado das últimas season finales que teve do Walking Dead, sim. cara, ele tá muito acima, cara, dos últimos 4, 5 que teve, assim. Muito acima. Porque até na temporada passada, a gente teve uma season finale no episódio 15 e depois teve o 16 que não aconteceu muita coisa. Pô, agora não, a gente teve uma finale de verdade, entendeu? Sim. Com consequências, com arcos sendo fechados, com tensão existindo ali realmente, entendeu? Entre personagens, sem coisas mirabolantes, sem coisas deixadas pra... Cara, eu vou te segurar mais, sei lá, 6, 8 episódios falando sobre a mesma coisa aqui, de novo. Sim. E não acontecendo nada pro futuro da série. Então, cara, isso tudo, e mais trazendo os zumbis de volta a ser não só um problema, né? Mas ser um perigo realmente pra eles. Uma preocupação. Não é só os zumbis estavam esquecidos, né? Era barbado matar zumbi. O cara ajudava-se os zumbis e matava com uma faca, entendeu? De uma vez só. Agora não, agora os zumbis, eles, cara, são de novo o maior problema que eles sempre enfrentar. Então isso tudo, cara, remete muito a esse começo do Walking Dead, mas acho que principalmente esse roteiro não tá apressado e não tá espaçado. Ele não tá nenhuma coisa nem outra. Bah, que massa. Tá? Por mais que tenha coisas ali que, ok, não ficaram bem explicadas, estão simplesmente mostradas. Sim. Cara, tá muito bom. Tá muito bom. Que massa, cara. E tu sabe, ontem eu tava reescutando até os nossos episódios aqui e eu fiquei com uma expectativa e me surgiu uma pergunta na minha cabeça aqui que eu não achei resposta e eu vou falar pra ti agora, tu que tem essa visão de que já viu. Qual que será que é o episódio mais esperado? Porque, cara, esse episódio foi muito esperado. Infelizmente, em decorrência aí da pandemia, tudo que aconteceu, né? A gente ficou numa expectativa muito grande aí, acho que sim, uns 4 meses, 5 meses talvez, pra chegar nesse episódio. E aí fez eu me lembrar, foi bastante, e fez me lembrar do episódio do Negan, onde a gente não descobre quem que ele matou, e aí depois lá, toda a expectativa. E aí a minha pergunta é, qual será que foi o episódio mais esperado? Será que foi lá o que a gente descobre quem morreu, ou foi esse? Cara, eu acho que é aquele, cara. Aquele lá, né? Não, aquele vence. Porque aquele lá envolvia muitas questões, porque a galera já sabia em relação ao que acontecia nos quadrinhos, né? Pra saber se eles iam manter, se eles não iam manter, e toda a apresentação do Negan tinha sido muito foda. Né? Tinha a construção foda do Negan junto, né? Então, como era tudo ali muito recente, tipo, né, a apresentação dele, as consequências que iam ter, achei que lá foi muito mais, acho que até, cara, a maior audiência que teve do Walking Dead é aquele episódio. Sim. O primeiro da 7ª temporada. E aquele foi construído pra isso, né? Esse aqui foi uma coisa que acabou acontecendo, né? Essa espera, assim, infelizmente. Mas aquele foi construído pra isso. E poderia acontecer qualquer coisa, como a gente não sabia. Tinha os quadrinhos, mas The Walking Dead às vezes muda, né? Então, cara, podia ser qualquer um que poderia morrer. Então a expectativa era muito grande. São expectativas diferentes, né, cara?
E antes da gente encerrar, meu, acho que a gente já tá chegando aqui num ponto bom e conseguimos chegar até aqui ilesos de nenhum spoiler cabeludo. E eu quero dar as minhas expectativas e saudar também a galera que tinha nos enviado lá no Instagram tudo que achava que poderia acontecer, né? Lá no papowalker.podcast. Então você também, depois que vê o episódio, pode nos mandar lá o que achou, se achou bom, achou ruim, o que faltou, o que sobrou. Mas eu quero trazer o seguinte, agora vou fazer minha lista de desejos aqui pro último episódio. Sei que não vai adiantar nada, mas azar. Eu quero que o Negan e o Beta se quebrem na porrada e que o Daryl ajude e chegue pra ajudar. eu quero ver esse circo pegar fogo no episódio. Seria interessante ver também a treta iniciada, assim, tipo, só aquele, que nem eu comentei lá num episódio que a gente falou, que aquela troca de olhares, aquela coisa louca, assim, entre a Meg e o Negan. Eu acho que se fosse plantado isso seria legal, tô querendo ver. E, cara, pra mim já estaria bom. Quero ver a Judith também matando um monte de zumbi, sendo bem ativa nesse episódio, eu sou muito fã dela. Além dela ser muito fofa. Então, cara... Pra mim, esses são os principais pontos aí do episódio. Tô super feliz aí. Não sei se vai acontecer, se não acontecer, tudo bem também. Que eu sei que vai ter outras coisas bem legais. Cara, eu vou dizer de novo assim, calma. A pessoa que já viu. É bem legal. Então tá, acho que dito isso, a gente não tem mais nada pra acrescentar, porque se fosse acrescentar aí já ia ser um problema. Então acho que tá tudo certo. Pessoal, era isso, um abraço, vamos aí criar toda essa expectativa, a gente aqui também vai maratonar pra reassistir e vambora, Luke, com muita cautela, dá teu abraço final aí. Galera, assistam o episódio vale muito a pena e principalmente assim, pra quem resistiu vendo o Walking Dead, apesar de todos os problemas e tudo mais, tem uma galera que abandonou, cara, o Walking Dead ele tá de volta muito próximo daquele começo lá, daquela raiz de como contar essa história, principalmente, criando personagens, desenvolvendo esses arcos com calma, mas essa calma não sendo uma enrolação também pro fã, e daí também tava enchendo muito saco também, de não ver as coisas resolvidas, e é isso, cara, galera, tipo, muito massa, o Walking Dead voltou, e valeu a pena essa espera toda que a gente teve por causa da pandemia. Importante. Isso é importante, se valeu a pena já é muito bom. Então tá, galera. Valeu, Luke. Obrigado, um abraço aí. Depois vamos lá olhar a tua crítica. A gente pode disponibilizar no Instagram também. A gente acompanha e vamos ver aí os próximos. Depois a gente volta também falando sobre o que aconteceu nos episódios, depois os outros 6 episódios extra. Cada vez mais. Agora a gente entrou aqui num novo modelo, né? Porque a partir de agora a gente sabe que The Walking Dead vai acabar, então... Cada episódio a gente tem que valorizar muito, criar esse conteúdo, falar sobre isso, então a gente tem que aproveitar, né? Exatamente, cara. A gente entrou numa contagem regressiva que parecia... a gente sabia que ia acontecer, né? As séries, elas acabam. Faz parte da vida. Mas não que fosse acontecer assim, agora, tão breve. Verdade. Mas é legal que também falaram dos spin-offs, então o Walking Dead vai continuar. Exato, vai continuar, né? Acho que a gente pode até, o próximo episódio, depois que a gente repercutir esse último, a gente fala e tenta explorar mais os spin-offs, né? Vamos fazer um episódio aqui no nosso Papo Walker também pra explorar, até porque a gente vai ter que matar a saudade aí, tanto pros episódios extras e depois da 11ª temporada. Certo, Luque? Exatamente. Certo. Valeu, então. Um abraço pessoal. Até mais. Abraço, galera.